agora de estar abrindo as portas do Ponta Porã Informa para a gente poder falar um pouco mais, né? Como você disse, é um tempo muito curto que a gente tem e hoje está podendo falar aqui, eu tenho certeza que a gente vai alcançar aí mais pessoas com nossos ideais, com o nosso plano de trabalho, tudo aquilo que a gente envolve uma campanha, né, de deputado estadual. Muito bem. A Natália, ela começou a carreira política dela como subprefeita do distrito de Itamaraty, né? Como é que surgiu essa ideia de você ser subprefeita? Quem é a Natália? Conta pra gente aí, por favor, Natália. Tião, na verdade, eu comecei como estagiária na subprefeitura. Eu entrei no menor cargo que existia na subprefeitura. Eu não tinha um cargo menor que o meu. Eu ganhava R$ 600 e era estagiário porque eu fazia ciências biológicas no FGD e eu precisava concluir fazendo estágio. E aí surgiu a oportunidade da subprefeitura. O Hélio me deu essa oportunidade e eu comecei estagiária, depois fui auxiliar de serviços diversos, secretária, assessora e, por último, subprefeita. Então, assim, eu falo que dentro da subprefeitura ela foi a minha realmente maior escola, porque eu não pulei uma etapa. Que legal. Tudo que tinha para fazer lá dentro eu fiz. Eu fazia café, eu atendi, eu fiz ofício, eu ia para reuniões com o governador, com deputados, com o prefeito, com secretários. Então, eu falo assim, que o meu degrau foi um por um até chegar no de subprefeito. Ainda tem muito que ser andado ainda, mas a subprefeitura realmente foi uma escola muito importante para mim. É interessante quando se fala isso, quando você fala assim. Mais ou menos, eu vejo a minha história, né? Que eu comecei lá em 1979, que teu pai não era nem casado com a tua mãe ainda. Eu comecei como cobrador numa rádio e o tempo passou e a gente, de cobrador, fui para sonoplasta e aprendi tudo. E hoje, graças a Deus, a gente tem essa estrutura aí, né? Hoje, você é candidata a deputada estadual. E a gente sabe que o Itamaraty é uma região bastante grande, que todo mundo tem interesse político ali nos votos da Itamaraty. Por que a Natália quer ser deputada estadual? Tião, como eu falei para você, eu comecei no menor cargo e eu tive o prazer, a honra de poder conversar diariamente com a população. Então, eu aprendi de uma forma muito incisiva que a política ela envolve tudo na nossa vida. Se a gente tem médico no posto de saúde, é política. Se a gente tem uma estrada boa ou ruim, é política. Se o nosso ensino é de qualidade ou não é por conta da política. E quando eu entendi a dimensão que a política tinha na nossa vida, e quando a gente começou a aplicar isso dentro de Itamaraty, eu vi que faltava representatividade no campo político, tanto de Itamaraty como de Ponta Porã. Eu acho que já virou clichê, acho que está todo mundo já mais saturado de saber disso, mas é importante ressaltar que a gente não tem um deputado estadual aqui e nem um federal há muitos anos. E eu não vou ser muito sincera contigo. A questão de sair candidata a deputado estadual foi recente. Como você sabe, até disputei junto com a Dora ainda, como candidata a vereadora. E eu nem imaginava que eu ia sair vereadora aquela vez. Foi uma surpresa para mim. Foi um pedido do seu Rony, do Hélio, para que eu saísse candidata. A minha atuação na subprefeitura era mais administrativa do que política. Tanto que a gente fazia as coisas, não, mas isso aqui vamos deixar para fulano, tranquilo, tudo bem. Era assim, administrativa, nada política. E o Hélio me lançou candidata a vereadora, tive 536 votos, com muito suor, com muito trabalho, com a botina no chão, que nem a gente fala lá. Literalmente. Literalmente, com a botina no chão, pedindo voto a voto. E quando eu perdi a eleição, que eu falo que nos planos de Deus é tudo perfeito e agradável, não era a minha hora ainda, me abriram novas portas, que foi aí que eu virei coordenadora do Titula Brasil, porque uma das reivindicações que eu mais ouvia da população era a questão da regularização e titularização das áreas rurais, dos lotes rurais, lá em Itamaraty. E eu fui atrás disso, fui no INCRA, eu apoiei a Tereza Cristina para deputada federal na última eleição, e ela me abriu essa porta, ela tinha esse compromisso com a gente de levar a titulação e regularização para Itamaraty, através do Titula Brasil, que foi um processo que foi criado quando ela foi ministra da Agricultura. E esse processo de titulação, ele me abriu portas para outras cidades, para outros assentamentos, porque Ponta Porã foi um dos pioneiros na questão de titulação do Mato Grosso do Sul, e eu fui coordenadora de Ponta Porã nessa questão. E aí, quando eu fui para Campo Grande, aprendi o curso, trouxe o curso para Ponta Porã, outros núcleos de outras cidades, porque a titulação é através de um núcleo municipal de regularização fundiária. Aí outros núcleos começaram a vir em Itamaraty.
o núcleo de Rio Brilhante, de Dourados, de Cidrolândia, que fica do ladinho de Campo Grande, preferia vir em Itamaraty aprender com a gente do que ir lá, né? E aí eu comecei a conhecer essas pessoas, e elas falavam assim, quando você sair candidata, você nos avisa, a gente quer. Por quê? Os problemas de um assentamento, dos distritos e das vilas, são os mesmos. A gente só muda o nome. Né? O problema é o mesmo. E muitos desses problemas a gente estava sanando ali em Itamaraty. Porque eu também não posso deixar de lembrar que o Hélio foi realmente, e é até hoje, o prefeito que mais trabalhou por Itamaraty, Tião. Porque, como você disse no começo, lá a gente sempre foi muito considerado um celeiro de votos. As pessoas iam lá, pegavam seus votos e iam embora. A gente não fazia um vereador, exceto o seu Rony, que era votado, que tinha que nos ajudava muito, que tinha muito voto aqui, isso ajudava muito ele. Mas, então, assim, a gente era considerado esse celeiro. E a gente começou a fazer esse movimento lá em Itamaraty para que isso acabasse, para que os votos de Itamaraty ficassem em Itamaraty. E essa questão hoje está sendo muito colocada lá dentro. Não querendo interromper você, mas já interrompendo, conforme diria o falecido Jô Soares, um dia eu recebi uma denúncia de que o Bolsonaro e a Tereza Cristina foram no Itamaraty, fizeram as promessas de entrega do título, entregaram o documento para 3 ou 4 pessoas e parou por ali. Aí eu fui investigar e vi que as pessoas de fato receberam os títulos, né? Quantas pessoas receberam de fato o título? Eu vou te explicar isso daí, Tião. É assim, Ponta Porã tem Nova Era, Boa Vista, Abá da Serra, Itamaraty 1, Itamaraty 2, todos esses assentamentos. A titulação Itamaraty é diferente de todos os outros assentamentos. Ele é um dos únicos do Mato Grosso do Sul no modelo dele. Por quê? A gente tem uma área, em torno de 5 hectares na área individual, e mais uns 7, 8 hectares, depende qual que era o movimento, na área coletiva. Então, essa área é separada. Para que a gente faça a titulação e até mesmo a regularização dela, a gente precisa que essa área esteja resolvida os conflitos dela. Por quê, Tião? Você foi assentado lá em Itamaraty. Você teve um problema, quis vender sua área coletiva. A sua área coletiva hoje pertence a outra pessoa. Você só tem o seu individual. Como que eu vou te entregar um título, Tião, das duas áreas, se a outra já não te pertence mais? Como que eu vou entregar um título, fazer uma regularização para outra pessoa, sendo que o antigo dono, o antigo beneficiário, vendeu uma parte para um e uma parte para outro? Então, o Itamaraty está sendo titulado e regularizado através de grupos, um grupo por vez. Por quê? Dava, Tião, muito bem para a gente ir lá, assinar todos os títulos e entregar. Cada um, desculpa a palavra, mas cada um se mata, entendeu? Com o seu título, né? E resolva os seus problemas. O que o Hélio falou? Faça as coisas direito, faça as coisas com compromisso. Não entrega números, entrega resultados, qualidade. O que a gente faz hoje? Realmente a titulação do Itamaraty não acabou. E eu acredito que vai mais uns 2 anos, sendo muito sincera, para que a gente conclua todo esse processo. E tem muita gente com o título na mão já. E tem muita gente. O grupo da FAF, lá de Itamaraty, de ex-funcionários da Fazenda, está todo titulado. Todo titulado. O Carula, agora, essa semana, termina de receber todos os títulos também. O próximo grupo vai ser o Nova Esperança, Renovação e CUT Canaã, que para nós são 3 grupos, mas para o INCRA é um só, que é o grupo da CUT. Porque nós somos, olha só como que é complexo. Para o INCRA, nós estamos divididos em MST, FETAGRE, EANF, esses grupos. Para nós somos divididos em subgrupos. Então, o MST tem 18 grupos que pertencem dentro daquele grupo. Então, a gente precisa de resolver conflito por conflito. Mas a titulação está acontecendo. Quando a gente pegou a regularização do segundo dono, tem gente que não tinha documento nenhum, Tião. Hoje, cerca de 70% já está com o seu documento. Já está acessando crédito, Fomento Mulher de R$4.000, que você paga só R$1.000. Apoio inicial de R$17.000, que você paga somente R$4.000 parcelado. Tudo isso que incentiva o agricultor a produzir no seu lote e gerar renda ali, que também cresce o nosso município, né? Muito bem, eu quero mandar um abraço para a galera que está no YouTube, o Gilson da Fonseca, a Lucilene Alencar, está com a gente aqui, mandando um recadinho, muito obrigado. Você falou aí dos grupos, e eu tenho que te perguntar, a Natália veio da onde para o Itamaraty e qual grupo você pertence? Certo. Eu nasci aqui em Ponta Porã, lá no Jardim Marambaia, pertinho do no Jardim América, pertinho do Jardim Marambaia, ali perto da Andreasa, entre os 2 bairros. Sou filha de policial militar, minha mãe é dona de casa,
era manicure, e a gente morava aqui em Ponta Porã, era muito feliz aqui, né? Minha infância, minha recordação de Ponta Porã eu chego ali, chega a dar uma nostalgia ali perto do Andreasa, né? Então, eu nasci aqui em Ponta Porã, fui criada aqui. Com 11 anos, quando abriu o assentamento Itamaraty 2, o meu pai, em 2005, o meu pai recebeu um convite do batalhão aqui de Ponta Porã. Ele foi servir lá. Trabalhar em Itamaraty. E o INCRA doaria uma casa para ele morar com a família dele. E ele aceitou. E a gente foi para lá. A princípio, era para meu pai ficar 2 anos lá. 2 anos e voltar embora e seguir aqui em Ponta Porã. Mas ele gostou tanto de Itamaraty que ele veio e pediu para o comandante. Falou assim, olha, eu queria ficar lá. Então, eu me mudei para Itamaraty com 11 anos, com os meus pais. Ali eu me criei, fiz ensino médio, construí a minha família. Em 2013, eu me mudei para Dourados para poder fazer a Faculdade de Ciências Biológicas e voltei em 2017, porque daí eu tinha ganhado a minha filha e eu pedi para a universidade para que eu pudesse fazer o estágio em Itamaraty, que foi aí que eu entrei na SUB. Então, assim, a minha história ali em Itamaraty, eu moro no núcleo urbano, infelizmente, ainda não tenho um sítio, porque, eu vou falar para você, Tião, eu tenho muito orgulho de morar lá. Eu tenho orgulho de morar no assentamento Itamaraty. Nós, hoje, nos desenvolvemos de uma forma gigantesca, sabe? Nós somos maiores que 39 cidades do estado. Tem asfalto, tem asfalto, tem iluminação de LED, tem médico 24 prefeito, horas. O que a gente pode dizer que você conquistou ali, que foi trabalho seu? Tião, antes em Itamaraty, até 5 horas da tarde você tinha médico. Depois disso, era só Ponta Porã. Hoje a gente tem médico 24 horas. Para você fazer um exame de sangue em Itamaraty, você tinha que acordar 3, 4 horas da manhã, vir para Ponta Porã para fazer o seu exame. Hoje você tem laboratório lá, o mesmo exame que você faz particular, você faz pelo SUS, pelo convênio da prefeitura. O nosso núcleo urbano é 100% LED, coleta de lixo. Iluminação de LED. Iluminação de LED em todo o núcleo urbano, tanto na parte 1 como da 2. Nós estruturamos as questões das estradas, que é um problema muito sério e que continua, não está 100%, isso é com certeza. Mas se você for comparar as estradas antes para agora, melhoraram muito, sabe? Tem a questão também da titulação, que foi algo que eu corri muito atrás, que nós corremos, porque eu sozinha não faço nada, é um grupo de pessoas que estão ali trabalhando para que isso aconteça. Nós estruturamos a subprefeitura, ela virou um ponto de referência hoje em Itamaraty. Eu queria muito que você fosse lá até conhecer ela. Mais ainda, né, que eu sei que você já foi, mas eu queria que você fosse assim ver lá. Hoje na subprefeitura a gente tem atendimento administrativo, CRAS, CREAS, FAC, Correios, Núcleo Municipal de Regularização Fundiária, Agraer, extensão da UFGD. A gente trouxe a UFGD, fizemos convênio com a universidade para que prestasse um serviço técnico aos assentados, e esse serviço está sendo expandido para Ponta Porã também, a pedido do Hélio. Então, assim, foram várias as coisas que a gente fez ali. Eu falo assim, que o Hélio, quando ele assumiu, ele falou assim, eu nem era ainda a subprefeita nem nada, eu lembro que eu estava numa reunião dele, e ele falou assim, logo que eu entrei, ele falou assim, eu não quero ninguém da cidade falando o que eu tenho que fazer na zona rural. Eu quero que vocês da zona rural me falem o que vocês precisam. E foi aí que a gente começou a ter voz e que tudo isso começou a acontecer. Mas o crescimento, eu queria só ressaltar isso, o crescimento de Itamaraty e Ponta Porã é um só, Tião. Que legal. Entendeu? Por quê? Não tem como Itamaraty crescer e Ponta Porã não está crescendo. Vamos supor, a gente teve o Fomento Mulher, foram 5 milhões que circularam no comércio local. Esses 5 milhões não circularam somente em Itamaraty, foi no comércio de Ponta Porã também. Tudo que a gente tem é vinculado a Ponta Porã. Então, a gente tem esse vínculo. Algumas pessoas falam assim, mas não é daqui, é de Itamaraty. Mas nós somos um só município, né? Se Itamaraty cresce, Ponta Porã cresce também. A Natália, sendo eleita deputado, caso aconteça a sua eleição, você tem um projeto? Quais são os seus projetos aqui? Como é que é isso aí? Sim. Na questão de Ponta Porã, a gente quer lutar muito para que seja concentrada a questão da saúde. A gente sabe que Ponta Porã melhorou muito a questão da saúde, hoje é nítido isso, só que a gente sabe que ainda é necessário uma estruturação melhor, com centro de imagem, com questões de exames, cirurgias que precisam sair. A gente sabe que a gente não atende só o nosso município, nós somos cidades irmãs, né? Pedro Juan Cabalheiro e Ponta Porã, então a gente tem uma população que circula e que necessita disso, e fora isso a gente tem as cidades vizinhas que ainda comportam a nossa saúde aqui, que precisam da nossa saúde também. Eu vi que
parou, assim, a gente percebe que parou a questão de casas populares, e hoje a gente sabe, Tião, com a inflação do jeito que está, é muito difícil hoje um pai de família que paga aluguel, continuar pagando aluguel, continuar nessa situação, e construir, então, é uma coisa que, ou você tem uns 3, 4 salários ali, e ainda com muita luta para conseguir essa construção de uma casa própria, ou então você não consegue. Então, eu vejo que hoje o poder público precisa se atentar a isso, a construção de novas casas populares para atender a população. Na questão de Itamaraty, a gente tem uma situação das estradas, como eu falei para você, e na questão da agricultura familiar, a gente precisa de patrulhas amarelas que atendam os produtores rurais, né? Que foi um setor que não parou nessa pandemia, né? Que teve aí, faça chuva, faça sol, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estar no campo produzindo. Então, a gente precisa dessa questão que melhorou muito, que a gente conseguiu trator, ronda-encanterador, calcalhadeira. Ali em Itamaraty, a gente estruturou muito isso, mas a gente sabe que outros assentamentos precisam dessa estruturação, porque não tem o que a gente tem, os recursos que a gente tem hoje. Tem também ali na principal, na questão de estradas, nós temos uma estrada que liga o nosso núcleo urbano até o distrito de Itaú, que vai por dentro da Itamaraty 1. E foi um pedido que eu fiz até para o Riedel, para que ele, virando governador, ele atendesse esse pedido, com mandato ou sem mandato. Eu entrando ou não entrando, eu fiz esse compromisso com ele, que ele torne a nossa principal da Itamaraty 1 uma MS, para que a gente desafogando aquela questão... Encurte o caminho para Dourados. Encurte o caminho para Dourados, a gente continua tendo acesso, o nosso principal acesso é Ponta Porã, mas aquele acesso ali, aquele escoamento de safra das famílias que moram lá na ANF, eu moro a 55 quilômetros de Ponta Porã, mas quem mora na ANF mora a 80. Meu Deus. Então, assim, se essa principal se tornasse uma rodovia, a gente sabe que ia diminuir o nosso tempo com o maquinário das estradas rurais ali, então a gente ia ter tempo para cuidar de outras estradas, porque a principal da Itamaraty 1 precisa de manutenção de 3 em 3 meses, no máximo em 3 em 3 meses. Tem que mexer, Tem né? que mexer, não importa o tipo de trabalho que você faça. Então, esse é um compromisso que a gente tem ali de fazer com que essa principal da Itamaraty 1 se torne uma rodovia. A gente necessita hoje, urgente, Tião, de um UPA em Itamaraty. Eu não vou falar um hospital, Tião, porque seria muito bonito eu falar que, Tião, eu vou colocar no meu plano de trabalho um hospital, mas a gente sabe que um hospital só vai vir para o município. Não vai se vir para o município, não para um distrito, não adianta eu querer mentir isso. E é isso que eu estou conscientizando a população. A gente quer um UPA, unidade de pronto atendimento, que possa ter internações de curto prazo, que possa ter, você consiga fazer seus raio-x, essas questões que a gente tem que se deslocar para Ponta Porã para poder fazer, e atender melhor a nossa população, que hoje é mais de 20 mil habitantes, como eu falei para você. Muito bem, eu quero agradecer, 12 horas e 33 minutos, deixar aí para suas considerações. Muito obrigado, desejo sucesso para você, é o sobrinho, um grande parceiro da gente há muito tempo. Um dia eu queria expulsar o sobrinho do campo, não tinha jeito, né? E deixar as suas considerações. É porque 2 bicudos, né? Eu e o sobrinho somos da mesma escola, de brigar nos campos de jogo, né? Deixar as suas considerações. Tião, vou reforçar aqui que eu agradeço a oportunidade. O recurso hoje, a estrutura que eu tenho para fazer campanha, ela é uma estrutura limitada. Então, eu sei que eu não vou conseguir chegar na casa de todas as pessoas de Ponta Porã. Eu sei que eu não vou conseguir falar pessoalmente com todo mundo, mas eu queria a oportunidade das pessoas poderem me conhecer melhor, saber que eu sou a candidata que você vai ter acesso depois. Isso é um ponto muito importante, porque é muito difícil a gente votar num candidato que vai votar daqui só 4 anos, ou vai votar daqui 2 anos, novamente, na municipal, mas não vai estar ali naquele convívio dia a dia. E eu vou reforçar uma fala que eu falei na reunião que teve aqui em Ponta Porã. Só cuida de uma casa, Tião, quem mora nela. Então, verdade. Ponta Porã precisa urgente de um representante. E se não for eu a escolhida, se acharem que eu não estou capacitada para isso, escolha outros candidatos que são aqui do município, que moram aqui, que não vão chegar lá no Marambá e ficar perdido, sem saber para onde vai, que não vai achar que é só o centro ali que tem os bairros, que tem outras pessoas que precisam também de ajuda. Então, eu coloco o meu nome à disposição. Eu acredito que a subprefeitura me deu estrutura suficiente para saber onde chegar, como abrir as portas, para ter recursos para trazer para Ponta Porã, para a nossa fronteira, que é uma fronteira muito rica, muito desenvolvida e que ainda tem muito mais coisas para serem agregadas nela. Muito bem, está aí. Nosso muito obrigado a Natália, que está com a gente aqui no programa. Agora, 12 horas e 34.